Olá, estamos aqui no PSEG mais uma vez para um MesaCast, o MesaCast do AgroCEO. Ele é uma pílula, é uma degustação, um voo de drone sobre o programa AgroCEO. O programa é um foro de discussões, de debates, de criação de conhecimento para um grupo seleto de tomadores de decisão que a gente faz aqui no PSEG, um programa que dura 6 meses e que é constituído de uma imersão de fim de semana por mês, uma vez ao mês. Então, a gente discute vários assuntos relevantes para o agronegócio, a gente chega a algumas conclusões, mas, acima de tudo, a gente planta muita pulga atrás da orelha de todos os participantes aqui, o que é ótimo, porque dali vão sair contribuições significativas, importantes para o nosso agronegócio. Hoje, então, na nossa conversa aqui, a gente vai discutir a geopolítica atual, e como é que essa geopolítica vai influenciar a reorganização das cadeias produtivas e, obviamente, nós vamos tentar tirar o maior proveito disso para o Brasil e vamos tentar pensar estratégias de Estado que possam ser perenes e que ajudem o Brasil a assumir a sua posição de destaque, de relevância dentro do agronegócio mundial. E, para tanto, a gente convidou 2 palestrantes do programa AgroCEO e uma ex-participante que hoje é da comunidade. Os palestrantes são o comandante Guilherme Sandoval Góes, que está conosco desde o Rio de Janeiro. O comandante é professor de Geopolítica e de Direito na Escola Superior de Guerra e também na Universidade da Força Aérea. O Marcos Matos, também é palestrante, é nosso embaixador como CEO do Secafé. Ele nos representa mundo afora, ele ajuda o Brasil a criar uma imagem positiva do que é o nosso agronegócio. E a Ana Lígia Lenar, minha vizinha, mineira, lá, que está ali do meu lado no Triângulo Mineiro, que trabalha já há algum tempo, não vou falar muito tempo, porque ela é nova, né, na inteligência de mercado no agronegócio. Então, esse grupo todo junto vai fazer um bate-papo e eu espero que isso seja que seja de boa contribuição e que traga bons insights a todos vocês que se juntam a nós nesse momento. Para começar, então, eu vou pedir para o comandante Sandoval fazer para nós um desenho do framework que eles utilizam para a discussão, a organização da discussão de geopolítica lá no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra. Bem, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui ao lado da Ana Lígia e do Marcos Matos, juntamente com o Zé Neto, companheiro de longo tempo. E a ideia, então, foi debater, inicialmente, uma visão mais ampla sobre a questão da geopolítica contemporânea e seus reflexos, né, para uma grande estratégia do Brasil. Então, para a gente tentar identificar essa questão da reordenação das cadeias, é necessário a gente percorrer o fim da Guerra Fria e a ascensão geopolítica dos Estados Unidos e a imposição da chamada Pax Americana. E o que é importante aqui destacar é que, com o fim da Guerra Fria, nós passamos a ter a verdadeira universalização das cadeias globais. Esse é um ponto muito importante que nós sempre destacamos nos nossos estudos geopolíticos. Eu peço a atenção de todos para a gente tentar identificar esse momento crítico da reordenação das cadeias globais. Observe que durante a Guerra Fria, nós não tínhamos a globalização da economia, nós não tínhamos cadeias globais de valor, nós não tínhamos cadeias globais de suprimentos. O que nós tínhamos eram 2 grandes cadeias apartadas. Isso é muito importante. Ou seja, os núcleos estratégicos, os atores estratégicos ocidentais, né, as empresas multinacionais, americanas, alemãs, japonesas, elas dominavam o mercado ocidental. A GM não vendia carro no Pacto de Varsóvia. Então, eram cadeias que não eram globais. Esse é um ponto muito importante para a gente entender. Nós estamos praticamente retornando a esse primeiro contexto aqui da Guerra Fria. Então, nós tínhamos cadeias fragmentadas, cadeias globais. E quando eu falo cadeias,
Eu falo cadeias de tecnologia, né, cadeias de inovação, cadeias de suprimentos, né, em todos os setores da economia. Então, com o fim da Guerra Fria, o que acontece? Né? Derrota dos países eurasianos, e aí sim vem a famosa globalização da economia. E aí eu começo a destacar a importância de uma grande estratégia, né, como o National Security Strategy dos Estados Unidos. E o próprio nome da estratégia, ele projeta rigorosamente, né, o fim daquela estratégia. Então, quando acabou a Guerra Fria, a grande estratégia dos Estados Unidos, o próprio nome dela já projetava isso, já projetava a globalização da economia. Então, se a gente for olhar o nome, né, científico da grande estratégia, denominava-se Engagement and Enlargement, do presidente Bill Clinton, que era rigorosamente a formação dessas cadeias globais, que eram divididas. Então, o que aconteceu nesse contexto? Muito importante. As cadeias globais começavam a se formar. E começavam a se formar sob o controle dos atores estratégicos, dos núcleos estratégicos ocidentais, principalmente, né, norte-americanos, europeus, principalmente Alemanha e França e Japão. Então, as empresas que a gente chama de tríade de Brzezinski, né? Brzezinski foi o grande mentor das NSS dos Estados Unidos. Então, a tríade de Brzezinski era exatamente a aliança, né, que era rigorosamente essa aliança dos núcleos estratégicos, das empresas, das universidades ocidentais. E elas passavam a disputar o mercado mundial, agora sim, mercado mundial. Então, agora a GM ia disputar o mercado russo, né, juntamente com a japonesa, juntamente com a alemã. Então, é a globalização da economia. Não é nosso tema, mas eu gostaria de só deixar destacado aqui, nós perdemos essa oportunidade aqui. Nós não entendemos esse momento de formação das cadeias globais, infelizmente o estrategista brasileiro não entendeu isso, e todos aqueles núcleos que nós tínhamos, indústria naval, né, a questão da construção de satélite no país, que estava altamente avançada, inclusive em relação à China, inclusive em relação à Índia. Né, a China não tinha uma BYD, né, como tem hoje, ou seja, que a gente chama de núcleos estratégicos. Então a gente entendeu mal esse momento e nós simplesmente fomos desconstruindo os nossos núcleos. Mas isso é um outro momento. Né? Eu quero destacar aqui esse primeiro ponto importante. Globalização da economia significa o início da formação das cadeias globais controladas pelas potências ocidentais. Né? Nós não temos, repito, nós não temos empresas russas disputando o mercado global, né? No setor automobilístico, no setor aeronáutico, né? Então não temos. Temos algumas empresas que disputam, mas a grande maioria das cadeias de valor, suprimento, tecnologia eram cadeias universais ocidentais. Com a crise de 2008, começa a se perceber o declínio dessa governança global liberal, né, controlado pelos países ocidentais. E observe que o sistema global daquele contexto era um sistema controlado pelas potências ocidentais, FMI, Banco Mundial, né, depois da OMC, o próprio dólar como referência do sistema financeiro internacional. Então, observe que as cadeias globais eram totalmente controladas pelas potências ocidentais. Esse contexto, esse arquétipo, como a gente chama, esse contexto ele começa a entrar em declínio com a crise de 2008. Com a crise de 2008, essas estruturas de poder das potências ocidentais, elas começam a entrar em declínio. O G7 já não deu conta da crise, foi necessário agregar o G20, que o Brasil faz parte do G20, foi necessário chamar o G20, começaram a surgir, né, novos organismos internacionais, né, que não estavam totalmente alinhados, né, ao OCDE, ao G7, né, ao FMI, ao Banco Mundial. Surgiu a Rota da Seda, né, a expansão dos núcleos estratégicos chineses, das grandes empresas chinesas disputando o mercado global com as potências ocidentais, coisas que não existiam até o início dos anos 2000.
Então, observe, começa, então, a ter uma certa disputa das cadeias globais pelas potências eurasianas, principalmente a China, né? A China começa a fazer o seu desenvolvimento nos seus núcleos estratégicos, e eu repito isso, são os atores estratégicos, né? São as empresas, são as universidades, centros de pesquisa, o próprio governo, né? Os organismos internacionais concebidos para dar apoio, né, a essas empresas multinacionais. Então, o que nós observamos? Nós observamos que, com o desenrolar do tempo, lentamente foi se percebendo que as potências ocidentais elas não tinham mais esse domínio global. Isso é muito importante a gente começar a entender. E pontos paradigmáticos da história da humanidade vão mostrar isso, né? 2008 começa a crise de 2008. A partir de 2011, 2013, surge a Rota da Seda. Depois vem a crise da Covid. A crise da Covid já revelou totalmente a perda de controle das cadeias globais pelas potências ocidentais. Esse é um ponto fundamental para o estrategista entender e debater. Aquelas cadeias globais que eram totalmente controladas pelos atores estratégicos, empresariais, multinacionais, né, dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, né, e aí incluído Coreia do Sul, logicamente, né, e alguns tigres asiáticos. Então, observe que essas potências, esse contexto que a gente chama de tríade de Brzezinski, ela começa a entrar em declínio. E aí vão surgindo, né, novos núcleos estratégicos, ou seja, novas grandes empresas estatais e não estatais, chinesas, né, principalmente chinesas. Então, e a gente percebe isso. Então, a gente percebe em 2019 a perda de controle das cadeias globais pelas potências ocidentais. E isso vem no crescendo, que a crise, né, que a guerra da Ucrânia mostrou mais claramente ainda, e que também a crise, o conflito Israel-Hamas está mostrando. Então, o que nós percebemos aqui? O que nós estamos discutindo aqui no nosso encontro de hoje? A reordenação das cadeias globais. Nós estamos discutindo exatamente isso. Precisamos navegar esse período todo para entender o que está acontecendo. Né? Ao perceberem a perda das cadeias globais para as empresas, principalmente chinesas, né, e indianas, que estão chegando também no mercado, lentamente e silenciosamente. Então, o que se percebeu? O que se percebeu é que o estrategista americano entendeu que ele já não tinha mais que fortalecer a globalização da economia. Vem, então, a ideia do American First do presidente Trump, do primeiro governo Trump, que é rigorosamente o modelo estratégico de isolacionismo e de protecionismo. Observem, esse modelo do American First, o América em primeiro lugar, não é novidade do presidente Trump em 2017. Esse era um modelo estratégico usado pelos Estados Unidos desde a época do mundo eurocêntrico, desde antes da Segunda Guerra Mundial. A grande estratégia dos Estados Unidos do mundo eurocêntrico, ou seja, entre as guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, era o América em primeiro lugar. O isolacionismo, o protecionismo da indústria nacional para ganhar musculatura geopolítica. Então, observe que o América em primeiro lugar já é um modelo que mostra fraqueza nesse sentido, né? Fraqueza no sentido de controlar cadeias globais. E aí, então, vem esse reordenamento de cadeias globais tão importante para os nossos cenários atuais. Né? Nós temos, então, a repatriação da indústria ocidental, né, as empresas americanas saindo, retirando suas empresas, suas indústrias da China, né, as empresas europeias saindo da China e indo para outros locais. Aí vem o conceito de nearshore e friendlyshore, que esse é um aspecto importante para a grande estratégia brasileira. Né? O Brasil pode se beneficiar, portanto, dessa perspectiva do nearshore e do friendlyshore, que é a repatriação, a retirada das indústrias, principalmente americanas, japonesas e alemãs, e francesas, da China. Bom, por outro lado, nós temos a formação cada vez mais forte
né, do bloco controlado pela China. E aí eu insisto nessa perspectiva das famosas placas tectônicas de Luttwak. Luttwak, já na década de 70, já previa essa questão das placas tectônicas. Duas grandes placas tectônicas, dois grandes eixos em tensão. É o que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos vivenciando as potências ocidentais tentando recuperar o controle das cadeias globais, de um lado, a partir da repatriação das indústrias, ou seja, da retirada de suas indústrias da China, e nós estamos vendo a China controlando uma placa tectônica em que ela é a potência dominante. E aí vem o BRICS+, aí vem o CIPS, vem a disputa do dólar com o Yuan, né, o dólar com o SWIFT, né, que é o sistema interbancário de Genebra, e o CIPS é o sistema chinês, pautado no Yuan. Então, observe que nós estamos vivenciando essa reordenação de cadeias globais a partir desse contexto. Com isso, nós podemos traçar grandes cenários. Um primeiro cenário seria o sucesso da repatriação das empresas ocidentais. E aí nós teríamos o retorno ao predomínio das potências ocidentais. Eu creio que esse é um cenário muito pouco provável, mas é possível, né, desse embate dessas placas tectônicas. O segundo cenário é o que nós já estamos vivenciando, na minha opinião, é o cenário da bipolaridade. Nós temos duas grandes cadeias sendo formadas. A cadeia das potências ocidentais a partir do seu repatriamento e as cadeias globais que já estão controladas pela China. Já estão controladas pela China e seus aliados, principalmente Rússia, né, e os países dos BRICS, BRICS+, e a Organização de Cooperação de Xangai. Então, é isso que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós estamos voltando para um cenário, aquele cenário lá da Guerra Fria, da formação de duas cadeias divididas. É um cenário. Um terceiro cenário que eu também não acho provável seria a vitória das empresas, dos núcleos estratégicos chineses com relação às cadeias globais. Eu acho que esse cenário é muito pouco provável. Portanto, realmente, o que interessa para o estrategista brasileiro, para a grande estratégia brasileira, é o quarto cenário. E o papel do Brasil aí, que eu queria começar a destacar, a grande estratégia do Brasil, nesse quarto grande cenário possível, que seria o cenário da ascensão também geopolítica do Brasil, a ascensão geopolítica da Índia, como já está ocorrendo a ascensão geopolítica da Índia. A Índia já é uma das principais potências mundiais, e também na formação de um mundo multipolar, ou seja, cadeias globais efetivamente divididas, né? E não mais controladas ou pelas potências ocidentais ou pela própria China. Então, é nesse contexto que a gente percebeu a importância de sistematizar uma grande estratégia para o Brasil. E pensar numa grande estratégia para o Brasil é pensar na criação e no fortalecimento de suas empresas, das suas universidades, né, das suas empresas privadas e estatais, né, dos seus marcos regulatórios, e pensar no desenvolvimento nacional. Então, uma grande estratégia, ela deve ser concebida para exatamente fazer o quê? Fortalecer os seus núcleos estratégicos, ou seja, fortalecer aquelas empresas que estão na cadeia transnacional, que continuem com competitividade internacional, e criar novos núcleos, novas empresas que não existem ainda para aquele país, né? Eu insisto nisso. Se nós olharmos o 2025 Made in China, que foi a estratégia da China concebida em 2013, a partir da Rota da Seda, lá estava muito claro, 2015, a China teria a grande parte dos núcleos estratégicos do setor automobilístico, do setor naval, né, de tecnologia, de disruptivas. Já estava lá no plano 2025 Made in China. Uma estratégia de longo prazo, pensando na formação de núcleos que não existiam. Então, a BYD, as empresas chinesas, eu repito, Huawei, não existiam. Foram planejadas estrategicamente para serem criadas. Foram planejadas pelo Estado. O Estado fomentador, o Estado regulador,
o Estado que fez a regulação das joint ventures, para criar essas novas empresas que não existiam. Então, a nossa grande estratégia, e eu já vou partir para a nossa grande estratégia, que é o ponto importante, nós temos que ter essa visão. Então, uma primeira premissa que eu gosto de destacar sempre é a conexão do direito com a Constituição. Né? Há um debate muito intenso na geopolítica para dizer quais são os objetivos nacionais permanentes do Brasil. Essa é uma discussão recorrente. O que uma grande estratégia do Brasil deve almejar? E aí começa a discussão que não para. Então, observe, já começa daí a falta de uma sistematização de uma grande estratégia. Nós defendemos a tese de que os objetivos de uma grande estratégia brasileira já estão traçados. Não há que se discutir quais são os objetivos permanentes do Estado brasileiro. Não há que se discutir quais são os objetivos fundamentais da estratégia do século XXI do Brasil. Esses objetivos já estão catalogados na Constituição, no artigo 3º, inciso 1 a 4. O que uma grande estratégia do Brasil deve almejar? Deve almejar alcançar os objetivos constitucionais: desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, da marginalização, redução de desigualdades sociais, redução de desigualdades regionais, uma sociedade livre, justa e solidária, com soberania e autonomia nacional, né, vida digna para todos. Isso são os objetivos de uma grande estratégia. Essa é a nossa primeira premissa. Perfeito. Uma grande estratégia brasileira deve almejar alcançar os grandes objetivos constitucionais. Não tem que discutir. O que a estratégia do Brasil de 2050 tem que fazer? Tem que buscar rigorosamente alcançar os objetivos nacionais. Reduzir pobreza, acabar com marginalização, desigualdades sociais, vida digna para todo cidadão brasileiro. A segunda premissa, ela é controversa, para alguns utópica. Eu chamo a atenção dessa segunda premissa aqui e peço a reflexão de todos. Tem uma teoria de Ray Klein, dos anos 70, e continua válida até hoje. Ray Klein, ele criou a teoria do poder perceptível, uma das teorias mais importantes da geopolítica de todos os tempos. Ray Klein matematizou a geopolítica, Ele calculou o poder perceptível de um Estado a partir de uma fórmula matemática. Então, ele mostrou que o poder perceptível de um Estado tem várias variáveis nessa equação. E aí ele começou a mostrar os elementos dessa equação. Então ele começou, massa crítica, que ele chamou de C. Massa crítica é território, os Estados precisam de grandes territórios e população. Um Estado com pouco território e pouca população, ele pode ser uma potência mundial, mas ele não vai estar entre a primeira, a segunda e a terceira potência mundial. Essa é a teorização dele. Território. Alguém pode dizer, mas o Japão não tem território, mas tem poder. Sim. O Japão, ele conciliou a deficiência de território em outros meios, como a gente vai ver, em outras variáveis. Né? Coisa que o Brasil não fez. O Brasil tem território, tem população, mas não criou as outras variáveis do poder perceptível de Ray Klein, da geopolítica matematizante de Ray Klein. Então, só para simplificar, nós não temos tempo, mas essa fórmula matemática ela inclui população, ela inclui território, ela inclui poder militar e ela inclui, dentre outras, uma variável, senhoras e senhores, que é fundamental, que ele chama de W. W é a vontade nacional de executar seus objetivos. Ou seja, o W é a grande estratégia de um país. Não adianta eu ter território, não adianta eu ter população, não adianta eu ter um poder militar razoável, se eu não tiver a grande estratégia, se meu W for próximo de zero, o meu poder perceptível vai ser próximo de zero. Veja a importância do nosso debate aqui. Pensarmos uma grande estratégia do Brasil para 2050, por exemplo, para o segundo quartel do século XXI.
Isso tem que estar sistematizado. É isso que a gente está tentando desenvolver. Perfeito. Né? Pelo menos teorizar. Perfeito. E aí, essa grande estratégia, observem, o próprio Ray Klein, é um pouco melancólico isso. O próprio Ray Klein, ao aplicar a sua teoria do poder perceptível, ele colocava o Brasil, senhoras e senhores, em terceiro lugar, na frente da China. Estados Unidos, União Soviética, Brasil e China. E aí, vamos parar e pensar. A China é a segunda potência mundial. E o Brasil? Continua um país pobre do sul global. O Brasil continua um país de modernidade tardia, de industrialização tardia, sem núcleos estratégicos, sem grandes empresas construtoras de satélites de alta tecnologia, sem empresas automobilísticas. É um mero montador na indústria automobilística, não agrega valor. Então, eu começo a entender que o país ele não entendeu, ele não conseguiu transformar o seu potencial em poder. E por que ele não conseguiu fazer isso? Ele não conseguiu fazer isso porque ele não teve o W da equação de Ray Klein. Ele não teve a grande estratégia. O Brasil não tem uma grande estratégia, senhoras e senhores. Infelizmente. Essa constatação ela é simples e pura. Não há uma sistematização. Vamos fortalecer o setor de satélites. Vamos fazer a indústria nacional. Não é nacionalismo, não é querer dar campeão nacional, não é querer dar subsídio, não. É criar marcos regulatórios que atraiam investimentos estrangeiros, mas que venham investir no país, que venham criar núcleos estratégicos no Brasil, que se faça o satélite no Brasil, junto com a China, junto com os Estados Unidos, junto com a França, que Alcântara seja um grande centro de lançamento de satélites de baixa órbita, e não um mero aluguel de território, onde alguém vai lá, aluga o território, lança e depois vai embora. Perfeito. Nossa indústria naval foi dizimada. Nós não temos indústria naval, não temos indústria de cabotagem, foi dizimada. Nós não temos uma indústria automobilística própria. Os satélites que estávamos altamente avançados, deixamos de ter. Nosso setor de comunicações, né, tínhamos enlaces de micro-ondas na Amazônia, tropa de fusão, os equipamentos de comunicação japoneses construíram no Brasil, mas era o núcleo estratégico brasileiro. Era uma empresa nacional na cadeia transnacional de produção, disputando o mercado. Perfeito, comandante. Nós temos pouquíssimos núcleos estratégicos. Nós temos o Embraer, nós temos o Vale, nós temos o agronegócio, com competitividade internacional. Exato. O resto nós somos mero mercado consumidor. Então, desculpa, alguém, Geneto, se sim, quer falar, sim. desculpa. Não, nós estamos apreciando imensamente a sua contribuição, porém eu queria fazer um intervalo para a reação da Ana Lígia e do Marcos face a isso tudo. E antes de fazer isso, eu gostaria de pedir o seguinte: os nossos participantes, se quiserem fazer algum tipo de pergunta ou de contribuição, se vocês quiserem aparecer na tela, levantem a mão aí no Zoom, que o pessoal aqui da técnica vai colocar vocês online para fazerem as perguntas ou eventualmente alguma colocação. Se vocês não quiserem aparecer na imagem, podem mandar pelo chat também, que eles trazem aqui para nós as perguntas e a gente tenta responder para vocês. Tá? Mas eu queria então que faça isso tudo que o comandante falou, que é extremamente pertinente e que mostra que nós estamos, assim, vamos dizer, num momento de talvez inflexão. A gente não está nos melhores momentos de estratégia para o Brasil, talvez seja a hora certinha da gente redefinir, resetar a máquina e redefinir essa estratégia. Então eu queria saber como é que vocês veem isso, Ana Lígia e Marcos, face aos, vamos dizer assim, aos eventos mais importantes que estão hoje na mídia, que são essas disputas entre Rússia e Ucrânia, a disputa entre Palestina e Israel, a chegada de um novo governo Trump que já pulou a Europa e foi lá discutir com a Rússia, uma Europa que está com seríssimos problemas internos, problemas sociais que eles não conseguem mais bancar, e uma população que está envelhecendo, um conflito enorme com os imigrantes, que são a grande força de trabalho que eles têm. Como é que vocês veem isso para nós? Para o nosso Brasil, para as nossas cadeias, para esse momento nosso? Me permite, Marcos? Claro, eu achei interessantíssimo, porque se a gente vai pensar, né, que com todos esses
fatores contrários, né, dessa equação de poder. O agro no Brasil, ele é extremamente resiliente. Imagina o potencial que tem se o nosso W fosse maior como nação e não apenas como setor. Então, acho que primeiro a gente tem que destacar isso. Segundo, conforme o comandante falou, a gente está nesse momento eu achei super interessante, né, porque se a gente fizer essa analogia das placas tectônicas, e a gente pensar que o melhor resultado para a gente seria o multilateralismo, a gente está falando que terremotos são necessários e que vulcões vão surgir, né, e é um pouco do que a gente está passando nesse momento. E como que a gente sai ileso, né, como é que a gente sai um pouco mais ileso? Eu acho que do ponto de vista do agro, qualquer ser humano é um consumidor em potencial. E o Brasil, ele tem esse potencial de alcançar diferentes cadeias. Tem cadeias que vão ser, que mais rapidamente conseguiram responder por toda, né, a perspectiva de arranjo, que independentemente da estrutura ou do plano de Estado, a falta dele, a gente conseguiu suplantar e a gente conseguiu evoluir, e tem cadeias que vão vir depois, né? E como é que a gente não deixa esse setor atrás, né? Como você falou, eu sou profissional de inteligência de mercado, já trabalhei desde aquela parte da estatística pura, passando por, né? E agora pensando um pouquinho mais de como eu impacto nessa área de relações institucionais, focado especificamente em relações, né, governamentais e criação de políticas públicas. Como é que a gente faz isso para que a gente não perca também o timing no agronegócio, como a gente acabou perdendo, né, conforme o comandante falou, em diversos tipos de indústria que a gente teve ao longo da história. Perfeito. Vai lá, Marcos. Bom, que satisfação, hein? Para todos que estão acompanhando, sem dúvida nenhuma, é um grande aprendizado. Todos aqui que falaram. Bom, para a gente refletir um pouco, tudo que o comandante Guilherme comentou é muito impactante para nós todos. Por quê? Nós agora estamos discutindo coisas de fundamental relevância para todas as próximas décadas de país. E sequer falamos ou abordamos o W ou nossos núcleos estratégicos. Vou dar aqui o exemplo da reforma tributária, que é um exemplo clássico que vai afetar nosso dia a dia, sem antes fazer um estudo daquilo que nós já somos bons, onde nós podemos ser melhores, onde é estratégico, é vital para um país com uma representatividade maior de geopolítica global. Quando olhamos todos esses cenários, com todo esse contexto norte-americano, um PIB aí global nominal de 30 bilhões, Brasil e Estados Unidos, em números, têm as suas semelhanças. Querendo ou não, Brasil e Estados Unidos são as maiores economias do continente americano e são as duas maiores democracias do Ocidente. Mas acredito que nas últimas décadas nós nunca estivemos tão distantes pelas questões que aqui foram mencionadas. Nós temos que aprender muitas vezes com os países pendulares, né? Está aqui o exemplo Arábia Saudita, Singapura, e temos alguns outros exemplos que conseguem se beneficiar de toda essa relação. A Índia. Nós estamos falando de China, Europa e Estados Unidos. Eles conseguem, de acordo com o interesse, de acordo com a temática, né, ter essa relação com todos. E nós, em algum momento, a gente tem que realmente ter uma atuação muito singela, muito cuidadosa na comunicação e alguém construindo pontes. E a gente não tem visto alguém construindo pontes nessa nova relação Brasil e Estados Unidos. Para nós, é clássico no agronegócio, que a gente se orgulha, é estratégico para nós, a OCDE colocou o Brasil para até 2032, de um jeito estratégico também, um estudo muito bem elaborado, que mostra que Brasil e China vão avançar como fornecedores da segurança alimentar global. Brasil e Índia crescem, Estados Unidos, China e União Europeia retraem. Nada que modifique as posições nesses rankings, mas Índia e Brasil se destaca do ponto de vista de alimento, fibra, energia. Então, posto tudo isso, nós temos que pensar numa nação mais moderna, mais ágil, porque agora, em plenas turbulências e modificações, e a Guerra Fria 2.0, como ele falou o nosso comandante, ela não é no espaço físico, ela não é na ameaça de foguetes ou enfrentamentos, ela é tecnológica, ela é de liderança, ela é de inovação, ela é nas Olimpíadas, é nos carros elétricos. Então nós temos que saber também jogar esse jogo. E o Brasil está mais pesado
O Brasil está lento, como perdeu muitas estratégias ou muitas ondas de oportunidades. Aqui no agronegócio nós perdemos muitas oportunidades em industrializar. Claro que a gente tem grandes safras para dar liquidez, claro que a gente tem essa vocação pela commodity, mas nós perdemos as ondas. Ondas enquanto o mercado não estava consolidado. As marcas. Podemos falar aqui dos cafés. Nós exportamos cafés solúveis e teve totalmente um incentivo de Estado lá atrás, com os estoques remanescentes do IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Então, se analisarmos bem, tudo tem uma estratégia e um momento. E nós ainda somos os maiores exportadores de café solúvel. Uma posição que hoje está ameaçada. O México, como país produtor, recebeu a maior planta da Nestlé, de $1 bilhão recentemente. O mercado asiático tem recebido as novas plantas industriais. Então, será que o Brasil, até 2040... ou antes disso, vai ser realmente a maior base exportadora? Então, nós temos que rever que o mundo agora é bilateral. O peso do Mercosul, as divergências internas do Mercosul, tudo isso não vai dar as dinâmicas e a agilidade que a gente precisa com essas placas tectônicas que estão se movendo. Bom, o comandante, eu me lembro que o senhor compartilhou conosco na comunidade AgroCEO algum tempo atrás. A comunidade ela é constituída de todos os ex-participantes do programa e dos palestrantes, de várias versões, que nós tivemos já 4 versões do AgroCEO. E o comandante mandou para nós um trabalho que eles fizeram na Escola Superior de Guerra, um artigo que vocês escreveram, não foi, o comandante? Mostrando como o Brasil podia se tornar uma das 5 maiores potências do mundo. E me parece que houve agora um pedido de audiência pública, porque faça uma enquete, não é? Existe já uma continuidade, existe uma repercussão disso tudo no Congresso Nacional, é verdade? Perfeito, Carlos José Neto. É exatamente essa ideia de tentar sistematizar uma grande estratégia para o país, né? E ela tem, como eu estava falando, rapidamente, nos seus pontos centrais, ela tem essas premissas. A primeira premissa é que o seu objetivo é a consecução dos objetivos constitucionais fundamentais, do artigo 3º. A segunda premissa, José Neto, é exatamente o que você acabou de colocar, e que é posicionar o Brasil entre as 5 maiores potências globais. Isso não é um ufanismo, não, né? Se nós fizermos a consideração, né, de todo o potencial brasileiro, potencial energético, potencial... E a terceira premissa, muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui, senhoras e senhores, são os 4 arquétipos da geopolítica brasileira, né? O Brasil tem tudo para ser uma superpotência energética, né? O Marcos mencionou isso, acho que a Ana Lídia também. Nós temos tudo para ser uma superpotência energética, nós temos tudo para ser uma superpotência alimentar, e já somos, né? Uma superpotência ambiental, verde, de biodiversidade da Amazônia Azul, biodiversidade da Amazônia Verde e aquífera. E quando a gente fala uma superpotência alimentar, energética, ambiental e aquífera, não é ser só exportador, né? É criar núcleos estratégicos nas cadeias globais, é criar núcleos estratégicos, né, da biodiversidade da Amazônia Azul, das terras raras, né? Por que não, como um dos grupos comentou, né? Por que não fazer uma associação da Petrobras com a sua expertise de águas profundas, com a Vale com a sua expertise de mineração e tirar as terras raras da Amazônia Azul? Veja, isso é uma ação estratégica fundamental, né? Que pode posicionar o Brasil como um grande player, com lucros estratégicos, com empresas na cadeia transnacional de produção, né? Então é importante, e foi comentado também aqui pelo Marcos e pela Ana Lígia, fico muito feliz aí com as intervenções tão importantes deles, mostrando isso, né? A gente tem que se preocupar em formação da resiliência às empresas que já existem, da resiliência ao agronegócio, isso é fundamental, porque se não houver resiliência, se o Estado não der resiliência, ele vai fenecer na competição internacional. Sim. O agronegócio depende, e qualquer que seja o seu setor, ele depende de ações estratégicas do Estado. Questão de logística internacional, chegamos a comentar isso naquele nosso encontro prévio, né? Nós estamos totalmente dependentes do transporte marítimo estrangeiro. O Brasil não tem mais nenhuma capacidade de transportar os seus produtos, inclusive os seus produtos agrícolas. Ora, se isso não faz parte de uma grande estratégia, o que faz? Né? Então, daí essa ideia de sistematizar uma grande estratégia com esses
com essas premissas fundamentais, né? Exatamente com as tríades, né? Com as 3 tríades, que foi comentado aqui também já, que é exatamente a tríade sul-americana, que é a integração do arco amazônico, né? Do Pacto Amazônico, a exploração da Amazônia Verde, né? O Cone Sul, o Mercosul, ele tem que ser engendrado de uma certa forma, superar esses mecanismos, né? Que o Marcos destacou com perfeição, mas trazer essa integração e também o Pacto Andino, né? A saída do Pacífico para os produtos brasileiros, para as empresas brasileiras. A segunda tríade, Carlos Zé Neto, é a tríade atlântica, né? É a nossa Amazônia Azul, é a projeção brasileira para a África Ocidental e para os países de língua portuguesa, e a própria Antártica, né? Sem esquecer o Ártico, nós estamos vendo lá a questão do Ártico, Trump indo lá na Groenlândia, né? A exploração russa, chinesa no Ártico, né? O Brasil não pode ficar para trás nessa perspectiva da tríade atlântica, né? E, finalmente, a tríade do poder, foi comentado também aqui, rapidamente, eu fico feliz, né, que a gente não combinou nada, mas ficou perfeitamente conectado aqui, que são as relações do Brasil com os Estados Unidos, fundamental. O Brasil não pode nunca deixar o seu aliado tradicional, mas também ele não pode ter um alinhamento subserviente com os Estados Unidos, ele tem que sim se aproximar da China também, e com a própria Europa, né, o acordo do Mercosul com a União Europeia, que forma a terceira tríade, que é a tríade do poder mundial, né? Ou seja, o estrategista brasileiro tem o desafio de criar novos núcleos, né? Criar novas empresas, dar resiliências a que ele tem, né? As que ele já tem, para que fiquem mais competitivas e que o Brasil passe a disputar, né, com suas empresas, né? Não necessariamente totalmente brasileiros. O investimento estrangeiro é perfeitamente viável, né? E salutar. Ninguém está querendo afastar o investimento estrangeiro. O que nós estamos querendo é que o investimento estrangeiro venha e seja direto, né? Que transfira tecnologia, que crie joint ventures, né? Que crie participação da sociedade brasileira, né? Dos nossos pesquisadores, da nossa ciência. Então, esse é o grande desafio. E o agronegócio, Zé Neto, tem um papel fundamental nisso, né? Não apenas em agregar valor, mas nas novas tecnologias disruptivas, né? Os drones, toda essa parte de inteligência artificial. O agronegócio está permeado por tudo isso, né? Por todos esses núcleos estratégicos de alta tecnologia, né? E a gente não pode esquecer, me permitam, a computação quântica vindo aí, né? O chip quântico, né? Que vai ser uma revolução na própria inteligência artificial, né? Então a gente não pode ficar à margem disso, né? É só pegar um navio chegando num porto chinês que a gente vai ver isso aí. Os mecanismos de automação que já existem, controlados por inteligência artificial, né? É o turbo do turbo. Exatamente. Posso contribuir rapidinho? Nas revistas de astrofísica, comandante, hoje se fala muito da guerra tecnológica sobre a fusão nuclear. Até buscar o Hélio 3, né, na Lua, e alguns segundos já estabilizado pelos próprios chineses. Porque você pensa, a gente faz a fissão nuclear. A fusão é o que o Sol faz. É uma energia totalmente desproporcional e realmente revolucionaria e muito todo o conhecimento científico, né? Ímpar, sem dúvida nenhuma. E limpa. Exatamente. Excelente. Eu queria que a gente fizesse aqui uma rodada de bate-papo sobre dois aspectos que eu acho relevantes agora para nós, dado o ponto de discussão que nós chegamos. O primeiro é que nós precisamos estruturar no Brasil a nossa estratégia de Estado para dar base a vamos dizer assim, uma longevidade, uma perenização da nossa participação ativa e, vamos dizer assim, justa, dado os nossos recursos, nosso tamanho, nosso potencial dentro das cadeias, especialmente nas cadeias citadas pelos estudos da Escola Superior de Guerra, que são do setor energético, alimentar, meio ambiente e aquífero. E todas o agro obviamente, se não é o principal. E o agro é a roupa que esses 4 elementos estão usando, é exatamente a roupa do agro. Esse é um ponto. Como é que nós podemos, qual é o protocolo, quais são os passos, como é que a gente pode contribuir para conseguir estruturar uma estratégia,
Tá? E o segundo, um outro ponto que a gente discute enormemente no AgroCEO, todas as turmas que aqui passaram, debateram, discutiram longamente, chegaram praticamente às mesmas conclusões. Nós precisamos de representantes à altura de uma potência que é o Brasil, para sentar junto com Estados Unidos, junto com China, junto com Rússia, falar de igual para igual. Nós temos que ter uma equipe preparada, diplomatas preparados, que trabalhem de mãos dadas, que venham juntos com a iniciativa privada, com os representantes das agências e tudo mais. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos contribuir para essa construção, para essa modificação, para essa estruturação que nós tanto precisamos e merecemos? Eu acho que, na minha opinião, assim, quando a gente fala de plano de Estado, acho que a gente precisa deixar as coisas claras. Acho que esse é o primeiro ponto de apaziguamento, eu diria. Que é, a gente não está falando de Estado intervencionista e nem Estado inchado. A gente está falando de planejamento estratégico. Então, para o lado que acredita num Estado mais forte, mais intervencionista, ou às vezes até inchado e pouco eficiente, não é isso que a gente está falando. E para aquele que tem a visão mais livre mercado, também não é essa questão, não é a questão de você estar interferindo, é você realmente entender que o Estado tem que trabalhar nas falhas de mercado, que muitas vezes é ele que até causa. Né? Então, acho que é importante. E para isso a gente precisa ter essa visão estratégica. De longo prazo. Eu imagino, né, o comandante pode falar melhor, mas assim, quando a China construiu o plano na década de 70, ele não sabia que ele ia produzir o celular, ou não sabia que ia produzir o carro elétrico, ou que os chips iam ser a disputa do século XX, mas ela entendia que tinha um caminho para seguir, até porque é um plano, ali é um plano de Estado que também coincide com o governo, que se a classe média não tiver alimento, não tiver acesso a coisas básicas, o governo não se mantém. Essa questão da gente ter boas representações, o Brasil, ele tem evoluído bastante, né? A gente já tem um corpo diplomático do Itamaraty que é especialista em negociação, e a gente tem mais recentemente a figura do adido agrícola, que é a pessoa técnica, né, que entende do agro e que está lá na ponta. Fora que, se a gente for pensar, né, de ponto de vista de mais de atuação interna, tem dentro do próprio Congresso a iniciativa, né, do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que pensa também de forma estratégica e também tem o intuito de contribuir. Né? Lá são discutidos diversos temas com diversos vieses, e a ideia é chegar com a proposição de políticas públicas que sejam eficientes. Mas tudo isso, se você não tem o arcabouço geral, que é o norte estratégico, que é o plano de Estado, isso acaba ficando perdido. Né? Então, os adidos acabam ficando, né, sofrendo a influência das variações do governo. O próprio IPA, depois você tem a questão da influência das pautas, né? Quais são as pautas bombas que acabam tirando o foco das pautas do agro. Então, eu acho que tem coisas que realmente parecem simples, mas não são, mas são todas intrincadas, né? Perfeito. Bom, eu gostaria aqui de trazer uma perspectiva. A gente fica muito feliz do Brasil ter, né, um think tank, como a Ana Lígia comentou, que é o Instituto Pensar Agro, hoje com 60 organizações. Nós dois aqui representando 2 organizações que fazem parte, são muito proativas, né, esse instituto, hoje como a nova presidente. E nós estamos muito incumbidos em pensar o externo, né? A gente tem as agendas internas, como aqui foi falado, e a gente tem que pensar mais a imagem de país e até ajudar os nossos diplomatas, os nossos adidos agrícolas, que precisam ser municiados de informações. Aqui eu vou dar um exemplo, e isso é o que me entristece como cidadão brasileiro, essas discussões que a gente tem nas mídias, né? Agora estamos falando da suspensão do Plano Safra e fica aqueles ataques, né? Ministro versus Frente Parlamentar do Agro. Por que isso é muito ruim para a gente? Nós exportamos, nós sabemos o quanto o nosso comprador é astuto. Todas as informações que eles têm, eles colocam numa mesa de negociação. Eles fazem isso há milênios, né? Desde lá atrás. Então eles são muito preparados, e nós não temos aqui no Brasil uma governança complexa. Uma governança que cada um diz uma coisa, cada ministério diz uma coisa, e muitas vezes antagônicas, e isso nos prejudica internacionalmente. Vou dar um exemplo. Nós temos a nossa embaixada em Bruxelas, que é a missão do Brasil junto à União Europeia, que tem um embaixador muito competente, 2 adidos agrícolas muito experientes. E a gente, obviamente, como café brasileiro, aproveitando que a Europa não produz o café e agrega tanto valor gerando empregos e renda,
A gente foi aproveitar e fazer, olha, nós soubemos que a nossa embaixada nunca reuniu os 4 pilares da Comissão Europeia. Nunca. O café conseguiu reunir os 4 pilares, com os heads, com as pessoas importantes. Mas, antes de começar, eu fui avisado de que a aliança de certa organização, mais Ministério do Meio Ambiente, passaram as mensagens diferentes daquelas que a gente estava passando na reunião. Então, para nós, como país, se a gente não tem as estratégias definidas, se a gente não tem um alinhamento interno, a gente passa uma situação muito constrangedora. E os nossos tetos de vidros, né, que são os pontos fracos que a gente tem que encarar, inclusive como agro. Nós temos inúmeros pontos positivos de inovação. Realmente temos uma Embrapa que tem feito um trabalho, precisa se modernizar, é claro, mas é fundamental. As universidades, né, estamos aqui do lado da Exalc, Luiz de Queiroz, nós temos muitos orgulhos, e o produtor, principalmente, que fez um trabalho realmente corajoso de desenvolver todas essas regiões, né? Mas nós temos ilegalidades, nós temos as informalidades em certas regiões, então nós temos que fazer um trabalho para realmente liderar a agenda verde, realmente liderar que essa nova onda contra as anomalias climáticas, mostrar que a agricultura é a solução, e os números científicos, os estudos têm mostrado isso, né? A agricultura brasileira sustentável, é regenerativa, mais sequestra do que emite, então a gente tem um ponto ali de liderança global de alimento, de combate às anomalias climáticas pela produção de alimentos, fibras e energia. Então, infelizmente, a gente tem que encontrar esse equilíbrio da governança interna, a maturidade político-institucional. Se a gente fala que nós temos que olhar a economia e olhar o Brasil como um país protecionista. Essa que é a verdade, né? Nós falamos a todo momento, o Brasil precisa fazer acordos comerciais, precisa buscar. Sim, mas acordo comercial é uma via de mão dupla. Nós também temos que fazer uma análise, né, de todos os impactos. E muitas vezes a falta da agregação de valor também pelo simples fato de você ser protecionista, porque a abertura de mercado também demanda importação, demanda de insumos, então você tem uma série de cadeias para você fazer a agregação de valores e exportar para as economias. Depende de acordo comercial e, obviamente, essa análise daquilo que nós somos protecionistas e daquilo que nós temos que abrir mão e pensar de uma forma estratégica. Ou seja, não é nada fácil esses desafios que nós temos pela frente. Comércio é uma via de mão dupla, né? Se você quer vender, você tem que comprar. E negociação também, você não pode negociar sem abrir mão de alguma coisa. Parte do jogo. Faz parte do jogo. E a gente fica um pouco complexado de fazer isso aí. A gente ainda tem medo, precisa aprender a fazer isso aí. Posso dar exemplo do café? Vai lá. Quando a gente vai comprar as cápsulas de café, isso com essas marcas mais famosas, sempre tem ali, né? Uganda, Etiópia, né? Mas 60%, 70% é café brasileiro, que muitas vezes nem aparece, né? Então a gente tem que fazer um trabalho para aparecer o nosso produto, valorizar o nosso produto. Base brasileira. Base brasileira. Não pode ser assim, valorizar o produtor brasileiro. Mas a Nespresso pode ter uma planta no Brasil, a maior do mundo. Ela já fez investigações. Mas como ela vai trazer esse pouquinho da Uganda, Etiópia, Colômbia? Como? E, ao mesmo tempo, as nossas exportações de carne muitas vezes sofrem dificuldades porque eles falam, mas a gente quer acessar também o mercado brasileiro com os cafés. Então, é uma discussão complexa que nós não temos ainda maturidade para enfrentar. E eu acho que seria ótimo para o mercado brasileiro a gente ter aqui a produção externa também, para comparar com a nossa. Sabe, é a maneira da gente descobrir que a nossa tem boa qualidade. Valoriza o que a gente tem, se a gente comparar com os nossos concorrentes. Eu já vi isso muito, tá? Mas precisa de uma mentalidade um pouco mais aberta, realmente aí é meia culpa, né? Dos nossos produtores, dos gestores das nossas cadeias, né? As narrativas que são criadas no ambiente político, né, que atrapalha a base, né? Eu lembro que em 2019 eu tive a oportunidade de participar de uma missão oficial do Ministério da Agricultura para os países árabes. E quando a gente estava em Kuwait, tinha os corredores dos produtos de cada país, né? E o responsável pelo supermercado falou, nossa, eu adoraria ter um corredor aqui de produtos brasileiros, né? Mas ali tinha frango de uma marca, café de outras, de formas dispersas e comoditizadas. Não tem nenhum problema a gente ser um grande produtor de commodities ou exportador de commodities. Mas desde que a gente não se acomode nessa posição e a gente entenda que ter valor agregado, né, tanto para consumidor interno quanto para o internacional, é o que dá margem e é o que vai garantir que você ultrapasse os períodos de crise com alguma gordura
porque isso acontece, são ciclos econômicos, é o que Ciclos, grãos estão passando agora. Ah. Né? Os produtores de grãos achavam, né, que 4, 5 anos nunca ia acabar o ciclo. Né? Vai demorar para voltar ao ciclo de alta. Então, você precisa ter uma certa agregação de valor para que você tenha a margem para aguentar esses momentos, porque senão você fica sempre nessa variação. Contrata, demite. Investe, desinveste. Sucateia. E é interessante as pesquisas de percepção da imagem do Brasil. Nós tivemos várias nesses últimos anos, né, nos 2 últimos anos, pesquisas grandes em vários países. Os produtos brasileiros são desconhecidos, porque sequer chega a informação, né, um país que é mais comprado do que vendido, né, pela própria natureza dos negócios das últimas décadas. E lembrando, a Lídia trouxe um ponto muito importante, as nossas embaixadas estão nos pontos mais importantes das principais capitais, são os prédios mais bonitos, e foi ali que a gente também fez muitas ações de promoção da imagem, mas deveria ser usado todo momento. Ali é um ativo, é uma vitrine, que sequer isso a gente soube usar nesses últimos tempos. Bom, nós temos aqui a contribuição da Leandra, a Leandra Dutra, que outro dia estava em entrevista com a gente. Ela diz o seguinte: nós temos pouco incentivo via governo no agro. Aqui no Sul, ela está na região Sul, no Rio Grande do Sul, estamos sentindo na pele as dificuldades de seguir produzindo com as variações do clima e o governo atrapalhando. Então é o fogo amigo, né? O fogo amigo é sempre um problema. E essa diversidade de ideias e de comunicação dentro não só do governo, mas principalmente do governo, desestabiliza muito a capacidade nossa de atrair investimentos, né? De manter os investimentos mesmo nos momentos mais difíceis, né? A gente observa nas discussões e vê mais perto, né? Os ciclos às vezes coincidem. Então nós saímos de 2 altas em 2 ciclos importantíssimos brasileiros, que foram de carnes e de soja, de grãos, né? Ao mesmo tempo. Então o pessoal todo começou a planejar a médio e longo prazo como se nós fôssemos viver no pico do ciclo o resto da vida. E isso não é verdade. Para quem conhece o mercado, sabe que aquilo sobe e desce, sobe e desce. O melhor remédio para o preço alto é o preço alto. Exatamente. A mesma coisa para o preço baixo, né? E quando a gente sai das grandes empresas e vai para a área de produção, a gente vê que o pessoal gosta de trabalhar fio tendido, né? Não faz caixa, não trabalha capitalizado, e aí quando chega na época da crise, sofre muito e acaba tendo que abrir mão de recursos preciosos para a produção, não? Mas respondendo até a pergunta, né, eu achei muito interessante. Olha o exemplo de pensar estratégico, né? Estávamos no Instituto Pensar Agro, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, hoje e ontem, justamente debatendo como transformar o plano agrícola e pecuário em plurianual, né? Você não ter essas travas, porque nós temos o problema do ajuste fiscal, das regras, né, contra pedaladas fiscais do futuro. Então, existem travas. Enquanto o orçamento novo não é aprovado, realmente o plano safra tem que ser travado, existem travas naturais. E a gente tem que pensar no longo prazo. E por que não o seguro rural, que é tão importante, é chave em tempos de anomalias climáticas, ser plurianual e não depender de um ano que a parte fiscal está mais tranquila, você faz mais a subvenção ao prêmio do seguro. Em anos mais difíceis você não tem recursos. Então a gente tem que ter um trabalho assim para suavizar essas dificuldades. E o Rio Grande do Sul, a gente já sabe que passou por várias situações difíceis. Tivemos a tragédia o ano passado, mas várias situações difíceis. O desafio climático que afetou a produção de grãos. Eles são bem mais suscetíveis a essas variações climáticas, pelo posicionamento geográfico deles, né? Só aproveitando o comentário da Ana Lígia e do Marcos, né? Eu queria destacar a importância, né, porque nós estamos discutindo aqui, né? E voltar ao tema da grande estratégia, né? Nós temos problemas muito sérios com relação à grande estratégia. A primeira delas é o seguinte: numa grande estratégia, o grande desafio de uma grande estratégia é ela formular ações estratégicas para criar novos núcleos que não existem. Então, o grande desafio da grande estratégia do agronegócio brasileiro, se nós formos formular uma grande estratégia do agronegócio brasileiro, essa grande estratégia ela vai ter que mapear os núcleos que já existem. Ou seja, aquelas empresas, né, a exportação de soja, ela vai ter que mapear as empresas que já existem. E a primeira ação é fortalecer a resiliência desses núcleos que já existem. Isso é mais fácil
para a grande estratégia de um país de longo prazo. Eu não estamos falando aqui nem do plano plurianual de 4 anos, nós estamos falando de uma estratégia para 2050. Como foi o China 2025, feito em 2013. Olha, se eu quero pensar uma grande estratégia do agro, eu tenho que ultrapassar o plano plurianual. Eu tenho que fazer uma grande estratégia para 2050, no mínimo. Né? Esse é o grande diferencial das grandes estratégias dos demais países que chegaram onde chegaram. Né? Então, por exemplo, os plurianuais uma grande vão estratégia do agro, nos uma grande ajudando. estratégia do agro, a gente ia identificar os que já existem e fortalecê-los. E o que é mais difícil, criar novos núcleos, né? Criar novos núcleos tecnológicos de Embrapa para agregar valor, né, às nossas commodities. Então, observe que aí vem ações do Estado, vem marcos regulatórios, né, vem órgãos de fomento, vem o BNDES, vem a FINEP, né, vem as universidades, entenderam? Então, o grande desafio nosso, me permitam aqui, só pela importância dos comentários aí da Ana Lígia e do Marcos Matos, é para trazer um pouco isso, a dificuldade de se planejar uma grande estratégia. É exatamente a ideia de criar novos núcleos que não existem, tá? E principalmente aqui no nosso caso, núcleos que agreguem valor ao nosso agro, né? Não sei se eu estou me explicando corretamente. Semana mesmo, a gente tem o Outlook Forum do USDA acontecendo. Quer dizer, eles têm esse plano de mais longo prazo. Eles têm os planos que aí, né, são mais focados dependendo do governo, mas todo ano ele acontece e se passa uma perspectiva. Né? Então, o mercado consegue já se programar, evita-se grandes choques. Faz ajustes. Exatamente, você promove que produtor e indústria tenham acesso a ferramentas de proteção, façam gestão de risco. Como é que você pensa numa indústria a céu aberto, segura, a questão do seguro? Lá é super importante, né? E funciona. Como é que você pensa numa indústria a céu aberto que está sujeita a todo tipo de influência e você não tem uma política de gestão de risco para que o produtor ou a agroindústria consigam se planejar. Quer dizer, você está praticamente sempre trabalhando na dependência da safra anterior ou do lote do animal anterior, se o confinamento deu ou não deu, como é que foi, né? Então, você está sempre trabalhando com um intervalo muito curto. Uhum. Eu estou adorando essa conversa porque tudo nosso aqui remete a um planejamento estratégico, a uma estratégia. E esse é o principal pilar que nós temos no AgroCEO. É pensar estrategicamente, discutir estrategicamente para que as nossas decisões não precisem de virar a chave, já saiam naturalmente estratégicas. Então, nós estamos realmente aqui submersos, né, na realidade do AgroCEO. Isso está sendo muito legal. Eu queria, antes de voltar nas relações do Instituto Pensar Agro, eu ainda queria explorar um pouquinho isso mais, vamos deixar isso para o final, mas nós temos duas participações aqui que eu queria ressaltar. Primeiro, o James pergunta para a gente que nesse mundo que nós estamos discutindo, nessa realidade que nós estamos discutindo, o que provavelmente vai acontecer ou quais são os desafios da cadeia do leite aqui no Brasil? Tá? Essa é uma pergunta. Depois o nosso amigo José Nantala vai entrar em vídeo para fazer uma pergunta para nós também. Mas vamos lá, o que vai acontecer com o leite? O que o leite tem que fazer para ficar forte? Eu acho que a gente tem alguns desafios grandes em termos de... Vamos começar por coordenação de cadeia. Certo. Eu acho que a produção de leite é uma das poucas, segundo o último censo agropecuário, que você tem em todos os municípios brasileiros. E eu acho que tem duas coisas, e eu, na faculdade toda, eu quis trabalhar com leite, na época de gestão de risco específico, trabalhei também bastante com cooperativas, fábricas e produtores de leite, então é um setor que eu tenho um carinho especial. Eu acho que, primeiro, a partir do momento que o produtor fala que ele tira leite e ele entrega leite, a gente já vê o quão problemática é a cadeia, em termos de você conseguir agregar valor, né? E aí, não jogando toda a responsabilidade em cima do produtor e não fazendo a crítica diretamente a ele, mas isso é muito sintomático da cadeia. O Brasil, então a gente tem daí problemas de baixa produtividade em algumas regiões,
as regiões em que você vê o crescimento e o leite gerando margem, você tem uma concentração muito grande, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80, você saiu de uma produção lá nos Estados Unidos de pequenos produtores para mega fazendas. Então, eu acho que é um processo que isso vai acontecer no Brasil, e esse pequeno produtor, para ele não sair totalmente da atividade, ou ele invariavelmente ele vai ter que investir em técnica, e para isso ele precisa ter acesso à assistência técnica, né? Então, a ATER no Brasil, o Sistema CNA trabalha muito nisso em relação ao braço do Senar, mas ainda são iniciativas que atingem um pequeno número de produtores, considerando toda a gama de produtores que a gente tem no Brasil. Então, tem que ter assistência técnica, vai ter que investir em produtividade e depois pensar de novo na questão de agregação de valor. Se você entrega um leite para o laticínio, né? Que vai virar o HT, é uma coisa. Se ele vai virar um queijo canastra, né, um queijo das Serras Gaúchas, se ele vai virar alguma coisa com uma origem, com uma identificação de origem como IG, aí sim, o que interessa é aquela história, é tudo que está agregado, é a história do produtor, né, é como ele produz, todo o cuidado que ele tem na produção, que daí vai gerar a renda que ele precisa, para ele não precisar ser mega produtor, digamos assim. Para quem já tem uma certa idade, como eu, já está mais maduro, deve se lembrar da época que o Collor deu uma canetada e abriu o mercado brasileiro do dia para a noite. Nós tínhamos, na época, 1.300.000 produtores de leite, produzíamos menos de 30 bilhões de litros. 2 anos depois, a gente tinha 800 mil produtores. 500 mil tinham sido ejetados da cadeia, do sistema, porque não tinham eficiência ou escala. Faltava alguma coisa para o sujeito se manter de pé. E a nossa produção tinha aumentado. Então nós tivemos 500 mil produtores e aumentamos a nossa produção em, aparentemente, se eu me recordo bem, 2 bilhões de litros. Tá? Então isso mostra um pouquinho da importância da eficiência, da escala, do profissionalismo e principalmente do entendimento do produtor das contas, da contabilidade dele. Ele tem que saber se ele está ganhando ou não e quanto ele está ganhando, para saber quanto ele pode gastar. Não é? Esse é um fator. O outro fator que a gente observa é que na época a gente tinha uma estrutura muito nacional, principalmente cooperativas. Hoje a gente já tem uma estrutura mista. Nós já temos grandes multinacionais aqui dentro, trabalhando junto com grandes indústrias brasileiras e cooperativas também. Então isso aí deu uma oxigenada. Eu acho que isso conta positivamente para a cadeia, né? E fica uma contribuição aí do Senar, que o Senar nos ajuda enormemente nisso, a parte de gestão, né, para o pequeno, para o médio, para aquele que não tem muito tempo de buscar. Eles têm a TG que ajuda, eles têm, se você tocar o apito e pedir ajuda, eles podem ir lá te ajudar. E eles fazem isso, eu vejo fazendo isso, com eficiência, com prazer, com gosto. Isso aí está disponível e nem todo mundo está ciente disso e lança a mão dessa ajuda, dessa extensão aí, dessa orientação. Tia Neto, me permita só um rápido comentário em cima do que você acabou de falar, que por exemplo, você está dando o exemplo do leite, né? E aí o meu questionamento em termos de grande estratégia, é o seguinte: não cabe, né, ao produtor do leite, não cabe a ele identificar as perspectivas dele próprio. Ele está ali, ele tem o produtor de leite. Isso que ele tem que pensar é o estrategista. O estrategista é que tem que dizer: o que esse cara vai fazer? Pô, esse cara aqui precisa disso, disso, disso. Esse cara precisa de financiamento. A Embrapa tem que buscar isso. Então, a grande estratégia é exatamente isso. Não é o produtor em si, não é ele que vai dizer vou agregar valor, ou não é o empresário que vou investir sozinho para agregar valor. Ele tem que ter todo um projeto, ele tem que ter um planejamento, né, de que, olha, vamos agregar valor ao agro. Então o BNDES já abre uma linha de financiamento, a universidade abre uma linha de pesquisa, todo mundo começa. Isso é a grande estratégia dos núcleos, me permita, isso aí, ele tem que estar próximo ao cluster. Não é empresário sozinho que vai dizer, vou fazer, vai perder o dinheiro dele, ele vai entrar em falência, mas ele tem que entender que a grande estratégia vai projetar tudo isso. Vai projetar, vamos agregar valor, né, entendeu? Ele vai planejar, a universidade pesquisar, a Embrapa priorizar, entendeu? Então,
é todo um arcabouço de ações estratégicas, por isso que nós identificamos núcleos estratégicos. E os núcleos estratégicos são as empresas, são os órgãos financiadores, BNDES, e o próprio governo fazendo marco regulatório, o Congresso fazendo marco regulatório. Então, a grande estratégia ela vem em cima dos núcleos estratégicos que existem e que podem ser criados. Então, o estrategista vou agregar valor ao leite. Então, ele tem que fazer toda uma grande estratégia para agregar o valor, né? Como a Ana Lígia falou, né? No momento mais modesto, depois no queijo, depois, né, na sequência, né? Aí vai a questão, e a grande estratégia ela tem o dever disso, né? É o estrategista que tem o dever de fazer esse planejamento, né? Não é o próprio empresário ou não é o próprio produtor, né? Então, eu me permito essa intervenção só para mostrar que a importância disso, né? De se pensar uma grande estratégia a partir dos núcleos que já existem e os que vão ser criados, que é o mais complexo. A grande dificuldade da estratégia de um país é criar núcleos que não existem, agregar valor ao leite. E uma questão... Alguém tem que estar pensando, senão nunca vai se agregar valor. O produtor nunca vai agregar valor ao leite por ele próprio. Ele precisa de alguém pensando, alguém tem que ir lá, olha, temos que pegar esse produtor aqui, gerar renda para ele, essa comunidade aqui precisa desse... O estrategista ele tem que pensar e ele tem que criar as ações para... Não é o produtor, não é o empresário sozinho que vai fazer a grande estratégia daquele setor, né, pessoal? Então, eu fico muito feliz com esse nosso debate, porque ele dá asas a gente estar com esse tipo de pensamento tão importante para o país, né? E se eu puder até tentar complementar, vou colocar aqui nos últimos 5 anos, foram quase 60 países fazendo ações de promoção da imagem do produto brasileiro, no caso o café. Então a gente tem que entrar nos supermercados, a gente tem que ver o que está sendo vendido, aeroporto, pequenas lojas, pequenos comércios, as redes maiores. E o que existe produto hoje, e os iogurtes, o whey protein, tudo com proteína, isso é soro do leite. É um mercado gigantesco de bilhões de dólares que foi estruturado no mundo. Eu acredito que a gente tenha perdido uma onda, mas é um mercado em ascensão. Nós ainda estamos... Dá tempo de entrar. Dá tempo de entrar. As pessoas estão indo mais para a academia, estão complementando suas dietas com mais fontes proteicas, a alimentação saudável, o leite, ao contrário de muito que se fala aqui no Brasil, né? Tem muita gente que usa dados até falsos cientificamente, mas lá fora não, é um alimento saudável, apoiado, você tem lá no rótulo dizendo que é um alimento muito importante para a saúde humana, é sim. Então, olha que marketing maravilhoso. E a gente viu queijos brasileiros ganharem grandes concursos. Vimos inclusive na França. Exatamente. Da mesma forma que o café brasileiro está ganhando quase todos os concursos importantes, esse último daí, os produtos brasileiros também. Então, existe uma grande oportunidade. Tudo que a Ana comentou aqui é sensacional, é o caminho mesmo, né? Eu não conheço a cadeia realmente para dentro da porteira e fora da porteira, mas é uma onda que está estruturando nesse momento e é um produto essencial, né, para a alimentação humana. E vale destacar também, o comandante Marcos e Ana, que nós temos a sorte de ter o Fernando Pérez como coordenador também, e ele participa, ele organiza, ele ajudou a estruturar e participa da gestão de vários conselheiros, que são os conselhos estaduais, né, da cadeia do leite. Lá todo mundo se assenta, o produtor, o industrializador, as cooperativas, os distribuidores, todo mundo que está na cadeia, que está agregando valor e que está vendendo o produto, até chegar no consumidor final, assenta em torno da mesma mesa para viabilizar a cadeia. Isso aí já é uma ação estratégica regional. Tá? A gente precisava fazer isso em esfera nacional, não é? Parece-me que já existe um embrião. Tá? Eu queria chamar o Zé Nantala, que gostaria de fazer uma pergunta. Parece que ele vai entrar aqui no vídeo conosco, não vai? Ele é meu amigo. Olha lá, ó. E aí, Zé, tudo bem? Seu microfone não está aberto, espera aí. Vamos Agora lá. tá? Agora tá. Beleza. Consegue ouvir? Beleza. Ótimo. Primeiro, obrigado por abrir para minha pergunta, Zé. Mas esse evento de vocês aí, Ana, Marcos, comandante Guilherme, é realmente muito bom. O que vocês estão discutindo é o que deve ser discutido nos grandes fóruns e nas grandes
nas grandes instâncias que nós temos no país para o desenvolvimento do nosso agro, né, que é tão importante para a gente. E eu sou membro fundador do GBRICS, que é o Grupo de Estudos sobre os BRICS da Universidade de São Paulo. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, por conta de toda a vivência que vocês têm, inclusive como negociadores internacionais, né? Como o Brasil vem trabalhando no agronegócio para esses mercados que não eram tão explorados na história recente, né? Para diversos produtos do nosso agronegócio. A gente vê o sucesso recente e estrondoso do café na China, a entrada do café lá na Índia, o trabalho primoroso do Secafé e do Marcos. A gente vê também a abertura de mercados, a gente vê o crescimento da Turquia, por exemplo, na soja em grão. Como vocês veem que o Brasil está aproveitando a abertura dos mercados que parecem que estão se abrindo, mas estão mais interessados nos nossos produtos no Oriente Médio e na Ásia, e como isso pode ser uma alternativa e como isso pode influenciar economicamente nos nossos fluxos comerciais com esses mercados que a gente não explora ou não explorava tradicionalmente tanto quanto a gente parece ter oportunidades agora. Oi, Nantala, tudo bem, meu amigo? Como é que você está aí? Obrigado aí pela sua pergunta, viu? Muito pertinente, tá? Olha, eu vou comentar algo que eu escutei recentemente quando estávamos discutindo também o Instituto Pensar Agro e Ministério da Agricultura para comemorar os 300 novos mercados, uma marca que foi no final do ano passado atingida. E na ocasião, o secretário e ministro eles comentaram o seguinte: as cadeias mais tradicionais, elas encontram uma forma de realmente ocupar aquele mercado que foi aberto. As cadeias que estão menos estruturadas, né, que estão em outro estágio de desenvolvimento, são menores, têm mais elos dentro da mesma cadeia, né, são mais vulneráveis em aspectos, precisam de uma ajuda para chegar até lá. Aí é o trabalho que a Apex é tão importante que se faça nas feiras, nos eventos, porque quem realmente está mais bem estruturado, a gente tem que encontrar os caminhos, né? Vou dar aqui um exemplo tão bacana, a China. Poxa, a China, em 2017, não aparecia entre os 100 maiores, era assim, números pequenininhos. Em 2019, a gente doou um container inteiro para distribuir em 9 capitais. Aí deu tanto sucesso que a gente formou uma parceria com 2 redes de cafeterias muito grandes. Espalhou mais, não me lembro quantos containers, mas foram vários. Campanhas Cafés do Brasil e Faz Brinde. O Café do Brasil ele é conhecido no mundo, né? A seleção de brasileira de 1982, tão famosa, se não me engano, até 86 tinha o ramo do café no logo da CBF, né? Na seleção brasileira, numa época tão boa. A gente até o CEO da Luckin Coffee agora veio para o Brasil via Apex Midi, que estamos fazendo um trabalho de fechar contratos de longo prazo, mas começou lá atrás, de 2019 a 2022, dando café, de 7 regiões. E aí é um marketing que vale para todas as cadeias no Brasil. O marketing moderno, ele não quer mais personagens fictícios, né? Nós temos lá o Café Juan Valdez. Eu ia dar esse exemplo. Ele não existe, ele é um fictício. O marketing moderno não, ele quer saber a rastreabilidade. E rastreabilidade, como é que você comprova a rastreabilidade que você realmente tirou daquela região? Pela economia real, pela economia formal. O Brasil está anos-luz à frente. O produtor tem que ter o cara atualizado para ele fazer o crédito rural oficial. Ele precisa das informações. Ao fazer isso, muitos estados, e é um trabalho que a gente faz forte, para que tenha o número do cadastro ambiental rural na nota fiscal. Porque a economia formal comprova. Não preciso de uma certificadora europeia para fazer uma amostragem com um papelzinho dizendo eu confirmo. Não, o produtor pagou os impostos, ele faz parte da economia, ele usa o crédito rural, ele exporta, ele abastece o mercado interno, todas as comprovações digitais, nota fiscal eletrônica. Então nós somos anos-luz. Vamos usar tudo isso, que levamos décadas para ter, no nosso marketing moderno. As pessoas querem ver as pessoas, querem histórias familiares. Então a gente tem condições de avançar. Estamos avançando a trancos e barrancos, vide a nova regulação da União Europeia. O Brasil foi a única origem que cresceu enquanto todas as outras caíram. Mais que isso, aumentamos 47% a mais de venda com muito mais agregação de valor. A gente nunca vendia assim cafés em milhões de sacas acima da bolsa. Hoje a gente tem ágio,
E 30% de tudo que a gente exportou foi com ágio. Então, olha só, temos que transformar um limão em uma limonada e usar os nossos pontos fortes, que o Brasil é o país mais digital no mundo, como país continental, né? Mais digital do mundo. A gente tem que unificar as coisas e ter grandes estratégias. Isso graças a muito investimento, né? Sem Você dúvida. tem que saber investir na hora certa, a quantidade certa, para poder colher os frutos lá na frente, né? Exatamente. E é fundamental buscar essa diversificação e essa abertura de mercados, né? Acho que um exemplo bom também é o mercado de carnes, principalmente carne de aves, né? O trabalho que foi feito na abertura de mercados o quanto você tem de diversificação nesse mercado consumidor, de forma que hoje, se você tem algum problema com algum destino, não impacta tanto. Né, diferentemente do que a gente ainda tem uma grande concentração na carne bovina, às vezes na suína também, né? E a suína a gente passou por ciclos, né, de ter, mas de qualquer forma as associações elas têm trabalhado para essa abertura de mercado para que você fique cada vez menos dependente de mercado só, isso é importante. Tem uma questão de outras cadeias acessarem que é um pouco mais complicado, você tem a questão da perecibilidade, por exemplo, de algumas frutas, de verduras, então é o que o Marcos comentou, quando você tem um alto grau de perecibilidade ou de especificidade na cadeia, é importante você ter o apoio, né, da Apex, né? Tem, por exemplo, até dentro da CNA, você tem o AgroBR, que é um acordo da Apex junto com a CNA, que promove as cadeias que são um pouco menores e ajuda e treina os produtores para eles poderem exportar. E a gente não está falando, até nesse momento que muito se fala da inflação do agro, a gente não está falando de desabastecimento interno para exportar. É simplesmente que o mercado de exportação ele acaba sendo aquele mercado que dá liquidez e o fluxo, porque são planejamentos de longo prazo, né? Você não fecha o contrato para você embarcar o navio amanhã, você não coloca um navio amanhã no Brasil. O Marcos sabe o quanto é difícil você se planejar com um ano para você ter esse navio, quanto mais amanhã. Então, a gente está falando simplesmente de você conseguir gerar um fluxo a um preço já conhecido, que os contratos foram negociados, e você colocar esse excedente para que você possa, de alguma forma, dar um mínimo planejamento para que esse produtor ou a agroindústria consiga negociar no mercado interno. Então... Eu acho que dificilmente nós vamos encontrar uma cadeia aqui no Brasil que seja dependente só de exportação, só de mercado interno, né? Nós temos capacidade e flexibilidade para atender os dois com folga, né, e com qualidade. Lembrando que o Brasil nos anos 70 era importador de praticamente tudo e hoje nós abastecemos o mercado interno e, se não me engano, quase 1,3 bilhão de pessoas no mundo. Lembrando que as cotações internacionais são realmente as bolsas de mercadorias. Exato. E ela olha as condições climáticas em países como o Brasil e outros países, as dificuldades logísticas, o consumo, os níveis de estoques no mundo e nós temos as cotações. Safras entre safras. Safras entre safras, a sazonalidade normal. E a Em qualidade. momentos difíceis, como o Brasil teve a sua maior seca ano passado, afetou e muito todos nós, e nós tivemos seca na Ásia, né, os países asiáticos, Indonésia e Vietnã foram atingidas. Cacau Então, teve muito todo sério. ciente da... Então, as cotações sobem. O problema da inflação é no Brasil, é em vários outros países. O custo da energia, também nós vimos isso. Estamos vendo uma discussão nos Estados Unidos muito forte sobre inflação. Então, tudo isso é um fenômeno global. Então, o Brasil ele é eficiente em se transformar de importador para um maior responsável pela segurança alimentar hoje líquida no mundo, né? Líquida no mundo, exatamente. E é assim que o mundo nos olha. Tá? E essa, vamos dizer assim, essa riqueza de recursos incomoda todo mundo. Dificilmente você vai encontrar um país continental como o Brasil com tantos recursos, né? Lembra daquela piadinha com Deus. Espera aí que você vai ver o pessoal que nós vamos colocar ali. Né? Mas esse pessoal que foi posto aqui vai pensar estrategicamente e vai se organizar. Né? Inshallah isso aconteça logo. Bom, a gente poderia continuar conversando horas aqui, né? O que não falta para a gente é assunto, né? E tema de discussão. Mas vai chegando a hora que nós vamos ter que terminar, e antes de a gente terminar, eu queria a contribuição de vocês para ajudar a esclarecer o público do que é o Instituto Pensar Agro, como ele trabalha e com quem ele trabalha. Ele fornece subsídio, ele ajuda, ele acompanha quais instâncias? Ministérios, o Congresso, quem é que vai buscar informação, quem é que se apoia no Instituto Pensar Agro? Então tá bom, eu gosto muito do Instituto Pensar Agro, porque atuo diretamente desde 2017, já coordenei comissões, já fui do Conselho Fiscal, de Administração, então para mim é uma felicidade muito grande, porque nós tivemos momentos lá atrás
em que essas discussões eram muito difíceis, eram poucas organizações, e hoje são 60. Então, se profissionalizou. Se profissionalizou de que forma? Nós temos que produzir as informações estratégicas e direcionar a nossa frente. Porque além do IPA crescer, e precisa crescer, a frente parlamentar também, com bons parlamentares, com grandes nomes e referência. Então, é importante que a gente seja o grande guia, né? O norte para os parlamentares, e a gente pense os projetos de lei de uma forma mais estruturada. E hoje, tanto o IPA cresceu, chegando a quase 60 organizações, e hoje nós temos uma comissão que avalia quem deve entrar ou não, porque nós temos a Associação dos Refrigerantes. Não, mas calma lá, né? É produtora, agroindústria, exportação unificada. Vamos, né, não perder essa noção, né? Então a gente centraliza realmente quem é do agro e com uma forma de muitos anos atuando em prol, né, das cadeias produtivas. E a FPA também teve um crescimento muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. E como nós criamos para coisas que são muito urgentes, específicas, criamos comissões. Então as comissões, as entidades que participam, tem o coordenador técnico, que é de uma entidade, e o coordenador político, que tem que ser um político de peso. Então, para os assuntos logísticos, a gente tem as entidades, o Secafé sempre colaborou, e um político, e a cada 2 anos nós trocamos. E por que nós estamos tão otimistas com o IPA? Foi feito um trabalho excelente pelo Nilson Leitão, que é muito experiente, já foi presidente da FPA, foi presidente do IPA, entregou agora o IPA, e a Tânia Zanella, da OCB, que tem um profundo conhecimento de todo esse sistema. E ela traz com ela aquele papel internacional. O IPA também pode ser o think tank que direciona a imagem, a promoção da imagem, a sustentabilidade. Se antecipou com a COP, por exemplo, nós vamos ter uma COP no Brasil. Por mais que seja um momento midiático, o que importa são as discussões antes, durante e depois. E o Brasil preside a COP, só que o Brasil preside a COP, quem preside é por 2 anos. Então, essa e a próxima é o nosso embaixador Aranha, né, responsável. Então, a gente tem que entender quais são os riscos, quais são os momentos que a gente tem que atuar, quais são as temáticas e os riscos para a nossa imagem e mais, o nosso interesse. As discussões de compensações, as discussões de metano, as contrapartidas, os financiamentos. Então, o IPA contratou um profissional que vai em todas as COPs, o Rodrigo Lima, um grande amigo nosso, vai fazer um trabalho excelente, já começou agora esse trabalho. Então, olha que importante, você se antecipar e fazer essa COP e a próxima muito mais alinhada aos nossos interesses. Sabemos que o momento é diferente, né? A participação dos Estados Unidos já ficou, né, uma incógnita, mas olha que exemplo. Então, o IPA é isso, é pensar, evoluir e, por que não, abraçar todas essas discussões que a gente discutiu hoje, né, com o nosso comandante, com a Ana, contigo, Zé Neto. E o que o Marcos colocou assim, de serem entidades representativas e realmente atuantes. Quer dizer, você tem dentro dos membros, você não tem empresas específicas ou órgãos específicos, quer dizer, você realmente tem que ter uma representatividade, uma força dentro do setor para estar lá, porque precisa agregar. É muito trabalho que é feito lá. Trabalho real dentro das comissões, né? Não é uma discussão que fica só que tá, digamos assim, na lua. Ela está muito próximo, não é coisa de estratosfera, são coisas muito próximas. Mão na massa. Exatamente, é muito mão na massa. Então, eu acho que isso dá um caráter ali de eficiência e de necessidade de você, inclusive, discussões ou né, você tem divergência de pontos de vista lá dentro, isso não deixa de acontecer. O que é rico, né? Exatamente, é justamente isso, né? E você se alinha dentro do que acaba sendo mais importante dentro do setor. E, acima de tudo, a imagem do IPA de ser confiável, né? A imagem de confiança, a credibilidade dele é fundamental. O time jurídico, o time técnico que acompanha a Câmara, Senado, as comissões do Congresso Nacional, é um time muito experiente. E como a Ana falou, em certas discussões, um vai virar a cara para o outro, um vai ficar magoado com o outro, um vai pisar no pé do outro. Abriu a porta, saiu e se posiciona, todo mundo na mesma página. Esse que é o importante. Na sua língua, todo mundo toma café junto. Sem dúvida. E para nós é ótimo comer consumo. Bom, gente, eu queria agradecer
especialmente, carinhosamente, a participação de vocês nessa nossa discussão. Ana, muito obrigado por ter vindo até aqui. Marcos, muito obrigado. Comandante, obrigado pelo seu tempo, sua dedicação eterna, seu carinho para com o AgroCEO. E deixar para vocês a mensagem de que a nossa próxima turma começa no fim de semana dos dias 11 e 12 de abril. Então, se ainda está com dúvida, assista esse nosso bate-papo, isso talvez mude a sua ideia. Muito obrigado, gente, e até breve.